Então, muito bom dia a todos, ou boa tarde já. Começar por agradecer o convite que me foi feito e manifestar o prazer de aqui estar mais uma vez com os agentes de discussão. É sempre um gosto estarmos aqui e partilharmos algum conhecimento. Pela minha parte, tentarei fazer o possível para que esta sessão seja esclarecedora. Desta vez optei por não trazer PowerPoint, não quis trazer aqui algum ruído adicional à minha apresentação, que é, como disse o senhor Presidente da Mesa, uma apresentação sobre um tema que diria novo, mas é um tema que talvez ainda seja bastante pouco explorado. Eu gostava de começar por referir-me aqui ao contexto, talvez, destes encontros e do princípio desta cooperação que vem sendo estabelecida, creio que muito pela lógica do Sr. Bastonário, que foi uma lógica que ele também manifestou quando tivemos uns trabalhos aqui há algum tempo, no tempo em que eu estive na Associação, de partilha de formação ou de experiências formativas ou de perspectivas de formação entre as várias profissões do foro que se encontram, neste caso, nas execuções, não necessariamente só nas execuções, mas neste caso nas execuções mais particularmente, e que, na verdade, é um propósito muito salutar que chegou a ser uma das conclusões que tomámos como boa dos tais pactos para a justiça e que, no fundo, seria um convite a que, pelo menos, todos aqueles equívocos, todas aquelas dificuldades que nascem, pura e simplesmente, de termos formas diferentes de olhar as mesmas questões, pudessem ser eliminadas e ficassem, eventualmente, só aquelas dificuldades que têm a ver apenas com diferentes perspectivas ou diferentes formas de analisar uma mesma questão. Mas essas são naturais, haverá sempre, desde que haja aqui algum, como se diz em desporto, algum fair play, as coisas correm normalmente. Era importante é que realmente alguma dificuldade que exista naquilo que são as perspectivas de cada um e na parte formativa, esse ponto é essencial, que se possa, de alguma maneira, encontrar aqui denominadores comuns. E nesta linha, o que eu me proponho fazer hoje sobre as verificações não judiciais qualificadas é precisamente começar por trazer, numa primeira parte, aquilo que é a visão do juiz desta matéria, deste meio de prova, portanto, uma perspectiva, se calhar, mais técnica, mais jurisdicional de olhar para isto, e depois, numa segunda parte, tentar pôr-me um bocadinho na vossa pele e tentar olhar para a perspectiva do agente de execução, e nessa segunda parte o que eu farei é trazer dois casos concretos de decisões de prova que foram por mim ordenadas em processos, que ainda não sei se haverá muitas, mas no meu caso já fiz algumas, e que quero de alguma maneira trazer-vos como exemplos práticos de como é que isto se faz e como é que isto, na minha perspectiva, se pode fazer. E depois acabarei por tentar fazer aqui alguma síntese do ponto em que estamos e do ponto eventualmente em que podemos caminhar neste meio de prova. Vamos então olhar jurisdicionalmente para as verificações não judiciais qualificadas. Para isso, nós, juristas, e nós, juízes em particular, gostamos sempre de começar pelos princípios gerais. E, portanto, é isso que eu me proponho fazer. Princípios gerais de processo. Um juiz, quando tem um processo à frente, é preciso termos todos um bocadinho esta noção, se calhar tem, eu creio que tê-la certamente, mas isto tem que ser sempre sublinhado. O princípio estruturante fundamental do nosso processo é o princípio do dispositivo, que vem consagrado no artigo 5º do Código de Processo Civil. O princípio do dispositivo, o que nos diz é que compete à parte alegar os factos constitutivos do seu direito. Este princípio do dispositivo, assim expresso só quanto à alegação, parece abrir porta a algum caminho de inquisitório naquilo que tem a ver com a parte probatória. Portanto, será que, a questão é esta, será que a parte tem apenas que trazer ao tribunal a alegação, trazer aquilo que é a sua versão de uma determinada factualidade natural, de um determinado acontecimento, para depois, no final, alguém, que pode ser o próprio, ou o tribunal, ou quem for, fazer prova disso, verificar se isso é verdade ou não e traduzir isso numa decisão? Ou, pelo contrário, será que, como nos processos adversariais mais puros, o anglo-saxónico, o americano, etc., são os mais puros processos adversariais que temos no mundo, a própria natureza do princípio do contraditório pressuponha a alegação dos factos e a sua prova. Portanto, a prova é apresentada pelas partes. E no sistema americano, como sabem, creio que sabem, não é só isto não é apenas uma faculdade puramente teórica, é uma faculdade
que é tão prática que vai ao ponto de ser paga. Ou seja, a prova que se faz é a prova que a parte que alega pagou para fazer. E, portanto, as perícias são pagas, as verificações são pagas, as testemunhas são pagas, tudo isto é pago pela parte, os documentos são pagos pela parte. Nós mitigamos isto de outra forma, já vamos ver como. Diz-nos o artigo 413, avançando um bocadinho, que o Tribunal deve tomar em consideração todas as provas produzidas. Quer isto dizer que não temos o tal sistema adversarial puro. Temos um sistema adversarial, um sistema contraditório, em que as partes alegam, mas em que o Tribunal tem uma margem para poder e dever tentar apurar a realidade. Em que sentido? No sentido de uma solução justa de um determinado litígio. Isto vem muito claramente também indicado nas normas do Código Civil sobre esta matéria. Refiro-me aqui ao artigo 342 do Código Civil, não vou fazer mais que uma referência genérica para isto. O poder-dever das partes tem, sobretudo, que ver com momentos de apresentação de prova, com a necessidade de iniciar a prova, indicar a prova sobre determinado facto e depois, resumindo neste particular, a meu entendimento, caberá ao Tribunal, com base numa prova que seja trazida pela parte, apurar a verdade aplicável a um determinado caso. E com isto começa a apontar o caminho que nos levará daqui a pouco a perceber como é que esta figura das verificações não qualificadas poderá ser operante no nosso sistema. Portanto, é, por natureza, avançando já um pouco, uma prova que é determinada judicialmente, jurisdicionalmente, por força de uma decisão do juiz, mas é uma prova que, por sua própria natureza, não pode ser apresentada pela parte. É uma prova que tem que ser determinada pelo juiz. A verificação não judicial qualificada foi instituída, como sabem, na reforma do Código de Processo Civil de 2013 e vamos avançando, saindo dos princípios processuais do dispositivo e do contraditório, da gestão processual do inquisitório, assentando nos princípios de obtenção de prova e depois caindo já neste meio processual mais em concreto. É uma figura que é criada em 2013, como dizia, e é inserida no capítulo das inspeções judiciais. Portanto, estamos já claramente naquilo que vos referia como sendo uma área, por natureza, de intervenção do juiz. Nessa matéria, importa ter por noção que a finalidade de qualquer inspeção judicial é esclarecer um facto com interesse à causa. Isto traduzindo por elementos mais concretos, ou por miúdos, em linguagem mais prosaica, quer dizer que temos uma alegação, temos uma prova que foi apresentada pelas partes e o Tribunal, a dado momento, percebe que há factos que são importantes na sua linha de raciocínio, na sua apreciação da verdade, que são essenciais e que não estão assentes, que têm dúvidas sobre os mesmos. É feita, tendo por objeto coisas ou pessoas e formaliza-se com uma deslocação do Tribunal a um determinado local ou por uma diligência de reconstituição. Isto aqui é uma prova por inspeção, ou seja, há uma prova pré-existente, há uma base probatória pré-existente que foi trazida pelas partes, com base no tal princípio do dispositivo. O Tribunal percebe que há ali elementos que são essenciais para uma solução justa do litígio, que são controvertidos, e por impulso das partes, que também se apercebe, obviamente, dos mesmos, porque toda a produção de prova é contraditória, se apercebem das mesmas insuficiências ou dificuldades, ou por iniciativa do próprio juiz, percebe que há ali elementos essenciais a descobrir e toma a iniciativa de fazer esta diligência, de se deslocar ao local, de determinar uma reconstituição para, no fundo, procurar a tal solução justa do litígio. Já diz, nos critérios gerais da inspeção judicial, que o Tribunal, ao fazer uma inspeção judicial propriamente dita, não estamos aqui ainda a falar de verificações não judiciais qualificadas, estamos a falar de uma inspeção judicial simples, portanto, feita pelo Tribunal, o Tribunal se pode fazer acompanhar de pessoa que tenha competência para o elucidar sobre a averiguação ou interpretação dos factos que se propõe observar. Quer isto dizer que, já no regime tradicional ou no regime de regra das inspeções,
o juiz podia munir-se de um auxiliar para ir ao terreno e tentar perceber como é que a realidade ali era determinada ou como é que aqueles factos eram passíveis de ser reconstituídos. Isto era feito. Eu chamava aqui a atenção para uma coisa, que é, podemos levantar já aqui uma dúvida, será que o juiz pode simplesmente recorrer a um agente de execução neste sentido, nesta fase ainda, nos termos do artigo 492? Ou seja, é o juiz que faz a inspeção na mesma, é o juiz que vai ao local, mas quer ter um auxiliar e pode ou não chamar um agente de execução para o fazer consigo. E eu diria que já aqui pode. Pode, e vou depois à frente explicar porquê, mas basicamente por isto, porque este técnico pode ser visto em sentido restrito, não é? No sentido de ser um perito, ser alguém qualificado, e neste sentido, quando dizemos qualificado, é certificado para uma determinada função. Vamos pensar, por exemplo, na topografia. Obviamente que a perícia topográfica carece de ser feita por uma determinada pessoa que tem uma determinada certificação e tem uma determinada competência académica que lhe foi conferida para esse efeito. Mas podemos ter, por exemplo, uma necessidade de fazer um apuramento de uma realidade local, de uma topografia de uma propriedade, do desenho de um determinado imóvel, etc., que não careça de particulares conhecimentos técnicos, mas para a qual o juiz, só com o uso dos seus sentidos, entenda que não tem capacidade de o fazer e precisa, por exemplo, de um auxiliar tecnológico, como existem softwares atualmente disponíveis no mercado para esse efeito, mas que o juiz, de alguma maneira, não tem capacidade e não se sente à vontade para usar. E pode perfeitamente, nesse âmbito, na minha opinião, pedir a um agente de execução que o acompanhe e que tenha essa capacidade de fazer esse tipo de análise, que não sendo uma análise técnica propriamente dita, é uma análise técnica em sentido amplo, no sentido que é um auxiliar e um elemento de aconselhamento ou de ilustração ao juiz da realidade. Isto ainda falando, e repito, nas inspeções propriamente ditas, portanto, feitas pelo juiz. Temos então, em 2013, esta figura, que é inserida neste capítulo, das verificações não judiciais. O que é que são as verificações não judiciais? Basicamente, em termos simples, é fácil perceber. Quando o tribunal, em vez de decidir o próprio deslocar-se, ou em vez de decidir ser o próprio a determinar a reconstituição, incumbe alguém de o fazer em seu nome. Isto é que é uma verificação não judicial qualificada. É qualificada, obviamente, porque é feita por alguém a quem o tribunal incumbe de uma especial relação de confiança e de autoridade para o fazer. Portanto, não é apenas um mero observador ou uma mera testemunha que vem ao tribunal informar a situação de um determinado facto. É alguém que tem uma especial incumbência para esse efeito. Discutimos muito, isto também é muito comum, também não queria perder muito tempo com isto, discutimos muito em direito, às vezes, a natureza jurídica das coisas e o que é isto, na verdade, efetivamente foi incluída no capítulo das inspeções judiciais. Se calhar, em bom rigor, isto não é uma inspeção judicial, é uma figura parecida, mas que também tem pontos de contacto com a prova pericial, na medida em que o tribunal incumbe a alguém de fazer a avaliação da realidade em seu nome. É diferente da prova pericial porque expressamente a lei estabelece que não é uma prova tarifada ou qualificada, portanto é uma prova que está sujeita à livre apreciação. Quando, como sabem, na prova pericial o tribunal tem que estabelecer um juízo fundado sobre a força daquele elemento probatório, eventualmente suscitando novas perícias, esclarecimentos e, no limite, se discordar do sentido de uma conclusão pericial, deve fazê-lo de forma muito sustentada e muito articulada, sob pena de, obviamente, podemos estar a incorrer desde logo em nulidade da sentença e da decisão por falta de fundamentação ou erro manifesto na apreciação da prova. Neste caso, o que temos é, como digo, não vamos entrar na discussão académica, mas temos um elemento que é próximo da inspeção judicial, está inserido no capítulo da inspeção judicial, também tem pontos de contacto com a perícia e que vamos mantê-la como uma inspeção judicial especial, digamos assim. Esta prova será determinável
em todos os casos em que seja legalmente admissível a inspeção. Isto foi uma norma que talvez não tenha merecido a melhor redação, porque a inspeção é legalmente admissível genericamente em todas as situações que o juiz entenda, desde que, obviamente, sejam situações passíveis de ser verificadas in loco. Não é? Portanto, não vamos fazer uma inspeção judicial a um documento, naturalmente, embora o possamos fazer à forma de obtenção de um documento. Por exemplo, como é que um documento informático, ainda há pouco estávamos a trocar umas impressões acerca disso, como é que um documento informático foi obtido, como é que um determinado ato computurizado se despolutou e se concretizou. São elementos que eventualmente podem ser constatados, diria eu, que não sou conhecedor, que podem ser feitos pericialmente, obviamente, talvez seja a forma natural de o fazer, mas também poderão ser feitos se for algo que seja perceptível pelos sentidos, ainda com o tal auxílio especial, poderão ser feitos por uma inspeção e, portanto, por uma verificação. Esta diligência, portanto, consiste, repetindo, na determinação pelo juiz a uma pessoa qualificada de proceder à inspeção a coisas ou locais ou à reconstituição de factos. E quando a lei está feita, uma pessoa especialmente qualificada, sabe-se que na mente do legislador o que esteve muito presente foi o agente de execução. Foi trazer aqui a figura do agente de execução para esta fase probatória, no fundo, permitindo ao Tribunal que, em alguns casos, possa, com aspas ou sem aspas, delegar as idas ao local, as reconstituições, numa pessoa da sua confiança, numa pessoa que está também ligada ao sistema de justiça, numa pessoa que, pela sua função, tem características até funcionais e estatutárias de capacidade de relacionamento muito concreto com a realidade e que lhe possa depois, no fundo, trazer uma percepção qualificada daquele circunstancialismo factual, que pode ser relativo a coisas ou objetos, como diz, objetos ou pessoas, para depois permitir a sua decisão. Esta é a lógica. Esta é, e fecho aqui esta primeira referência geral, já agora perguntava aqui ao Sr. Moderador como é que estamos de tempo. Está? Pronto. Então fechava aqui a primeira parte, resumindo os pontos que toquei. Princípio de prova, contraditório, inquisitório, ou princípio de gestão. Temos uma base contraditória, suscita-se uma dúvida ou há uma necessidade de esclarecimento a determinado passo. O juiz determina a uma pessoa especialmente qualificada, e falo para agentes de execução, portanto, naturalmente, serão as pessoas que normalmente serão as incumbidas deste tipo de diligência, incumbe-a de ir diretamente ao local e, em seu nome, verificar a realidade e apresentar um relatório em que lhe diga: Doutor, este prédio tem estas características, Doutor, esta estrada tem esta determinada configuração, Doutor, aquelas infiltrações que vêm alegadas, de facto, são visíveis, não são visíveis, e, portanto, em tudo aquilo que seja perceptível a olho nu, aquilo que o juiz pode operar e apreender por inspeção, pode delegá-lo num agente de execução para verificação qualificada. Já não assim, e, portanto, esta é a fronteira limite em tudo aquilo que exija um juízo técnico qualificado e certificado. Onde é que está a fronteira? Em alguns casos, obviamente, não será fácil. Eu diria que, por exemplo, em litígios referentes, falava há pouco das infiltrações e da umidade. Eu acho que é muito fácil dizer, Sr. Agente de Execução, aqui diz que há umidade, a outra parte diz que não há umidade nenhuma, que as coisas estão perfeitas. Vá lá ver se há ou se não há. A pessoa pode chegar? Sim, há umidade, de facto. Depois, vamos determinar a origem desta infiltração. Isto vem da frente tardosa, ou vem daqui, ou vem da acolá, e por trás da telha. Isso aí, se calhar, já é preciso um juízo técnico que seja capaz de apresentar ao Tribunal esse dado e, com isso, até reforçar a prova nesse ponto concreto. Temos o panorama legal teórico, que é relativamente simples. Eu fui aqui um bocadinho mais aos princípios para assentarmos algumas ideias e vou agora, então, passar àquilo que tem sido a realidade do que eu tenho, como eu tenho aplicado isto e o que é que eu tenho feito, em que caso é que eu apliquei isto.
Tenho aqui dois casos, por acaso, quando duas pessoas estão nesta sala, uma é a Marina Campos, que está aqui, e outra é o Dr. Armando Oliveira também, e que foram as duas, foram dois casos que eu acho que são especialmente ilustrativos da potencialidade deste meio de prova para o juiz e para o tribunal e também daquilo que podem fazer os agentes de execução neste contexto. O primeiro caso é uma execução por cheques. Uma execução, um senhor que executa duas pessoas, apresenta cheques, título abstrato, nem sequer invoca a relação que está na origem desses cheques e a execução segue. Há uns embargos em que os executados vêm, no fundo, como é muito normal, como sabem, descrever qual é o contexto do litígio que subjaz a essa emissão de cheques e vêm dizer em síntese que, doutor, esses cheques não eram para pagamento. O que aconteceu foi que nós tínhamos um negócio com o senhor exequente, não era sequer uma sociedade informal, ou seria, se quiserem, uma joint venture, para explorar um bar. Esse senhor era a pessoa que tinha capital, portanto era a pessoa que seria o sócio de capital, este sócio entre aspas, nós teríamos os sócios de trabalho que estaríamos no bar, só que a dado passo isto ruiu porque houve uma inspeção policial que deitou isto tudo por água abaixo e nós nem sequer tivemos lá uma semana, nem se fez nada, nem se iniciou qualquer atividade, o espaço que tinha sido trespassado ficou exatamente na mesma, não se fez rigorosamente nada. E, portanto, isto foi um cheque de garantia para quando nós começássemos a pagar a nossa participação na tal sociedade com o nosso trabalho, quando se chegasse a um nível zero, o cheque seria devolvido ao senhor do capital, mas como não houve trabalho, nem houve sociedade, não há nada a pagar, portanto, faz favor, não considere isto. E nisto vem o exequente, e depois até em termos de prova, já em julgamentos, trazer mais uns elementos. E depois em julgamento a coisa ainda se percebeu melhor. E então, o que se percebe é que este tal, o exequente o que vem dizer, sim senhor, isso é verdade, isto era para constituirmos uma sociedade. A sociedade, de facto, foi abaixo, não teve sequência, mas foi abaixo depois de estar já a laborar em pleno. Isto era uma sociedade para explorar um bar que... Depois comecei a perceber, do depoimento das testemunhas e das próprias pessoas em julgamento, que era um bar dito de alterno barra striptease. E por isso é que andava tudo aqui um bocadinho a fazer contenção de informação. E neste bar de alterno e striptease, nós não fizemos, olha, o que nós fizemos foi pintámos o pré-existente, que era um bar normal, fizemos o pré-existente, mas além disso, mudámos lá o balcão completamente, criámos uma área... se pode chamar de espetáculos, uma área de espetáculos. Criámos também uns anexos para atender mais personalizadamente alguma clientela e por aí fora. E eu comecei a pensar na minha vida a andar para trás, quando comecei a perceber que os advogados queriam que eu fosse lá ver o que é que estava feito e o que é que não estava feito. E foi nesse momento que me socorri desta ideia que foi... Marina Campos, nada melhor do que mandar lá um senhor agente de execução, que isto é o trabalho perfeito para o senhor agente de execução. E assim foi. Portanto, lá foi uma inspeção, no fundo, para me dizer o quê? Veja lá se consegue apurar o que era pré-existente, se consegue apurar quando é que os senhores entraram e o que é que foi feito na altura das entradas. Portanto, se é compatível com alguém dizer que não foi feito nada, ou se é compatível com alguém dizer que deitou aquilo tudo abaixo e que construiu mais uns anexos e mais um balcão e mais uma série de coisas. E assim foi, a Marina lá foi, acho que correu bem. Em termos de resultado da prova, não deu nada, deu para o Tribunal decidir, no sentido que não era já possível apurar se havia ou não havia alguma coisa que tivesse sido construída, mas tudo indicaria até que não tinha havido nada, e, portanto, o senhor exequente, na prática, estava a pretender exercer um direito de pagamento de uma coisa que não tinha direito, porque, de facto, não havia ali nenhum negócio subjacente que substanciasse aquela obrigação de pagamento, e foi assim que se resolveu este processo. O outro caso foi com o Armando Oliveira, e foi lembrando-me exatamente do software que ele me apresentou, ou que apresentou, salvo erro, no Congresso, e que eu já tinha tido acesso, que é o programa
agora não me recordo o nome, mas é basicamente da avaliação topográfica do software de avaliação geopredial, precisamente, geopredial. E o que se discutia basicamente é uma coisa que se discute em muitos casos. A comarca de Sintra, como devem conhecer, começa em Benfica, portanto tem uma parte urbana que vai, grosso modo, até Sintra, portanto aí é completamente uma litigância de base urbana, o crédito hipotecário e por aí fora, e depois entra na zona norte e entramos na zona de Mafra até à Ericeira e é claramente uma litigância de base mais rural. E aqui, pronto, nesta litigância de base rural que temos pelo país todo, muitas vezes o que se discute é o muro, se está, se não está, se entregou, se não entregou. Portanto, tínhamos aqui uma sentença para executar, como é que se executava, onde é que estava efetivamente o limite daquilo que havia sido determinado como a restituir e não a restituir. Era ali uma decisão muito difícil. Eu aí o que pensei, neste caso concreto, foi lembrando do geopredial por um lado, e também por outro lado, era aí que depois já lá vou na parte final, na conclusão, foi também pensando, e conhecendo já minimamente o Dr. Armando Oliveira, em alguma capacidade até de gestão de conflitos que ele tem, foi um bocadinho tentar usar também essa valência, pensar eventualmente se as coisas não se resolverem pelo geopredial ou pelo software, eventualmente com uma conversa no local, uma mediação, uma verdadeira mediação na fase executiva, também se podem resolver isso, porque, na verdade, às vezes estão-se a discutir 2 palmos de terra que não têm qualquer valor económico, mas são questões muito complicadas. E assim foi. E esse processo, na verdade, depois, eu só estive com ele nessa fase, depois passei para uma colega, mas sei que o Dr. Armando Oliveira, depois trocámos umas impressões, sei que fez realmente essa tentativa de conciliação, tentou resolver a questão com as pessoas diretamente. Pronto, era aquele caso típico de pessoas que estão arraigadas às suas posições, não há nada a fazer, isso acontece muito nos conflitos reais. Fez o seu relatório e determinou lá o que tinha que determinar, o que havia que destruir, não havia que destruir, e o Tribunal, a partir daí, tinha todos os elementos para decidir. Não era necessário ali, em concreto, uma prova pericial, porque esta avaliação in loco era suficiente, que podia ter sido feito por uma inspeção, e neste caso foi feito por um agente de execução. Portanto, são os 2 casos que eu tenho, e que, no fundo, para quem ainda não fez e não lidou com isto, vos dão a perspectiva daquilo que podem fazer, que é irem ao Tribunal em lugar do juiz, e tentarem fazer tudo aquilo que o juiz pode fazer, que é não só verificar a realidade, mas também, e vou passar já à conclusão para não tomar também muito tempo, mas também fazerem aquilo que um agente de execução faz normalmente, e creio que faz em qualquer ato, ou poderá fazer em qualquer ato. E eu tenho essa experiência também prática, e tem lá muito mais que eu até, que é muitas vezes numa diligência de penhora se concretiza um acordo, muitas vezes numa diligência de venda ou próximo de uma diligência de venda se pode conseguir uma suspensão para encaminhar as pessoas para um acordo. É exatamente isto que se pode fazer, que é a competência natural e forma de trabalhar natural dos agentes de execução nesta matéria. Resumindo e concluindo, e para não vos tomar mais tempo, tenho aqui 2 ou 3 conclusões apontadas que vos queria trazer, que são sobretudo estas. Primeira coisa, prova útil, pertinente, prova importante, que ainda está pouco divulgada, e creio que aí talvez seja um bocadinho meia-culpa da parte dos juízes e da parte também dos senhores advogados, são aquelas pessoas que litigam mais diretamente na barra, ainda não terem feito a apropriação suficiente deste elemento de prova, que é muito importante, mas eu creio que há aqui uma valência deste elemento de prova que ainda não foi explorada e que era importante fazê-lo, e que aqui estamos a falar para o futuro, e o Sr. Bastonário está aqui pessoas que estão sempre a pensar nas soluções legais, etc., que é precisamente esta ideia, que fala-se hoje muito em formas alternativas de resolução de litígios, caminhos alternativos de resolução, e acho que esta forma associada, não sei se a mediação, se a conciliação, não sei se em fases processuais mais marcadas dentro do processo ou extra-processo, o que é que permite fazer? Permite dar ao Tribunal braços para poder ter fases de mediação e momentos de mediação no processo e no local. E isso é uma dimensão que acho que está pouco explorada na forma como ela está feita. Está feita estrita e exclusivamente como meio de prova.
Se calhar podia-se alargar, e aí não sei se só na vertente de agentes de discussão, mas também se calhar na vertente de solicitadoria, na vertente de atividade como solicitadores, para mecanismos de resolução alternativa de litígios por forma de mediação no local. Porque é muito diferente resolver um litígio numa sala de um tribunal do que no local. E é muito difícil, é muito diferente ser o tribunal a ir ao local ou ir a alguém que, pela sua própria natureza e pela sua própria formação e pela sua própria forma de ver a relação entre as pessoas, tem naturalmente essa capacidade de entender os interesses e as posições de cada um e de alguma maneira procurar aproximá-las. E acho que aí, quer solicitadores, quer agentes de discussão, podiam ter um aporte muito importante para valorizar este mecanismo. Pronto, era isto. Muito obrigado. Tinha para dizer. Eu, entretanto, antes de passar a palavra para o próximo interveniente, tenho que cometer aqui uma inconfidência, e com certeza que em nome do seu bastonário e, por natureza, em nome também dos associados da Ordem, de parabenizar o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça por ter nomeado o Sr. Dr. João Paulo Raposo para chefe do seu gabinete. Por um lado, regozijamo-nos com isso, é de facto muito bem, apesar da canga terá a carregar. Por outro lado, há um sentimento de tristeza que nos acompanha, porque, como viram, vamos perder um excelente juiz de execução e essa sua perspectiva que nos trouxe também do agente de execução enquanto um agente de intervenção social também no litígio e no confronto das partes. Aos colegas que estão aqui para ouvir o colega Marcos Santos, eu vou ter que pedir desculpa, mas vamos passar de imediato a palavra à doutora Susana Antas Videira. Como sabem, é diretora-geral da Direção-Geral da Política de Justiça, autora de diversas publicações em áreas como História do Pensamento Jurídico ou Direito Civil e Processual Civil. Por exemplo, tem uma obra interessantíssima que é o Perfil do Juiz na Tradição Ocidental. É docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e também docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada de Lisboa, e vai-nos presentear com o tema sobre o regime das consultas em processo executivo. Não se importa, doutora, muito obrigado. Cumprimento a mesa, cumprimento o Sr. Presidente e os meus colegas de painel, dizer-vos que é uma honra enorme partilhar este painel convosco. Agradeço também a gentileza do Sr. Presidente, não sei se pelo facto de eu ser uma senhora, que a motivo que significou esta inversão com prejuízo, naturalmente, para quem se predispunha a ouvir agora o meu colega de painel que falaria a seguir, seria o facto de eu não ficar entre vós e o almoço, que poderia eventualmente condicionar mais a intervenção e, portanto, sendo mais um homem da casa, porventura será mais facilitador para haver alguma contenção de tempo se eu me espraiar. Dir-vos-ei que não, procurarei ser muito concisa e dizer-vos, em primeiro lugar, cumprimentando todos, senhores agentes de execução, na pessoa do Sr. Bastonário, a quem agradeço penhoradamente o convite para estar presente convosco em mais uma jornada de estudo dos solicitadores e dos agentes de execução. Sei que o tema que me foi presente, como é de programa e é sabido, é um tema de futuro. Ouvimos, nomeadamente, o meu antecessor falar disso mesmo, futuro. Mas eu não posso, neste momento, até porque seria uma descortesia para convosco, deixar de falar de passado. E, portanto, sem defraudar de alguma forma as vossas expectativas, porque sei que querem ouvir alguma notícia sobre aquilo que possa ser uma projeção de futuro acerca do regime das consultas em processo executivo. O que é facto é que este, para mim, e começámos assim como se recorda o painel hoje da manhã, com um momento de despedida, é também um momento de despedida, porque o tempo é o que é, ao fim de 15 anos de Ministério da Justiça, ao fim de 8 anos com funções muito intensas, nomeadamente em termos de execução, demorando ajustamento económico e financeiro, em que os agentes de execução, representados pela sua ordem, foram absolutamente inexcedíveis. Se tivemos a saída que tivemos, designadamente ao nível da Justiça, de facto, a vós, a muito, o devemos também. E, portanto, sendo este também para mim um momento de despedida, ao fim, no final, de 5 anos, como Diretora-Geral da Política de Justiça, não poderia deixar de, antes de vos dar algumas notas sobre o tema que aqui me traz e, sobretudo, a nota de anunciação que poderei fazer, deixar de aproveitar esta oportunidade
para prestar um penhorado agradecimento a todos os agentes de execução, e particularmente à sua ordem, e particularmente ao Sr. Bastonário, José Carlos Rezende, pela colaboração que foi sempre absolutamente inexcedível, sempre pronta, sempre empenhada, da OSAI, em todos os trabalhos que em conjunto, e como sabemos foram tantos, foram muitos, que realizámos durante estes anos para superar constrangimentos ou dificuldades que existiam na prática, ou promover aquilo que falávamos há pouco, o estreitamento de pontes para ultrapassarmos barragens e termos, de facto, a previsão de um futuro. Sem querer ser exaustiva, eu permito-me recordar, porque são vossas algumas das medidas mais emblemáticas tomadas nestes últimos anos, em cuja preparação e implementação a DGPJ, particularmente no âmbito das suas atribuições, na área da política legislativa, sobretudo, participou de forma bastante ativa e que foram desenvolvidas em parceria e muitas delas através da oportuna iniciativa da OSAI. Quantas vezes, foi há pouco falado, eu não recebi chamadas no meu telemóvel em horas absolutamente próprias, quer do Sr. Bastonário, quer do Dr. Armando Oliveira, propondo eventualmente novas medidas que depois foram plasmadas na lei e que significaram, de facto, possibilidades como aquelas que agora, nesta intervenção que me antecede, foram partilhadas. Destaque desde logo pela importância e pelo seu impacto na ação executiva a disponibilização ao agente de execução por via eletrónica de informação sobre as instituições bancárias em que o executado tem contas ou depósitos pelo Banco de Portugal e a penhora eletrónica dos saldos bancários, cuja facilidade e rapidez com que são realizadas, sem pôr em crise naturalmente os direitos constitucionalmente protegidos dos cidadãos, imprimiu nova dinâmica à fase da penhora de bens e operou uma pequena, grande revolução, porque as revoluções na justiça, dizemos todos, não se fazem de grandes reformas legislativas, fazem-se, de facto, destas pequenas, grandes revoluções, quanto às quantias por esta via recuperadas. De acordo com os números da OSAI, que são, de facto, impressionantes, já foi possível recuperar cerca de 1.000 milhões de euros através da penhora de saldos bancários. É, de facto, impressionante. Os senhores estão todos de parabéns. Esta medida, aliada a uma outra, cuja regulamentação e implementação se vinha impondo desde 2009, permitiram alcançar um efeito combinado de maior celeridade no processo e aumento dos valores recuperados de forma coerciva. Refiro-me, como os senhores sabem, à venda de bens em leilão eletrónico. Não obstante, a medida se encontrar prevista, veja-se bem o tempo que às vezes as coisas demoram, no Código de Processo Civil, desde 31 de março de 2009, com modalidade de venda preferencial, só em momento posterior à aprovação do novo CPC, portanto em 2013, após 2013, e graças a um esforço assinalável da Ordem e dos agentes de execução, foi possível desenvolvê-la com todas as vantagens que daí advieram. Hoje em dia, a plataforma eleilões.pt é uma ferramenta essencial no processo. Testemunhamos todos isso mesmo nas intervenções que antecederam e os senhores verificam isso todos os dias na prática. Conhecida pela maioria das pessoas e consultada, utilizada de forma regular por tantas outras, como foi há pouco partilhado, designadamente com as dificuldades que também foram confidenciadas, ainda com a nota de esperança que daqui a uns tempos o Soutor estará expert, não é verdade? Dizia-vos também que, por força desta plataforma, a fase de venda dos bens penhorados na ação executiva agilizou-se muitíssimo. Reduziram-se os custos associados e assistiu-se a um aumento dos valores através dela recuperados, resultante da publicidade e da transparência, e sublinho, a transparência conferidas. O sucesso e as vantagens reconhecidas desta plataforma, mérito vosso, volto a repetir, levaram, aliás, a que se facultasse também aos administradores judiciais, como foi testemunhado, recordo, o acesso à mesma para a venda no âmbito dos processos de insolvência e ainda ao Ministério da Justiça, ao seu Gabinete de Administração de Bens, também no âmbito da sua atividade. Em prol de uma maior transparência e de uma justiça de maior proximidade, foi tornada possível recentemente a consulta de processos executivos por via eletrónica diretamente pelas partes, sendo igualmente disponibilizada às partes informação detalhada sobre a conta do processo, com possibilidade de, querendo o executado, poder de imediato liquidar o valor em dívida. Recordo-me bem desta medida em potência. Foi um dos tais telefonemas, a 13h, que o Dr. Armando Oliveira me faz, dizendo o que acha desta ideia, porque sabemos que se tivermos o vosso apoio da DGPJ, então será fácil, porventura, convencer as tutelas. Não foi difícil, como sabemos, a medida está executada e também é uma medida de referência. Destaco, por fim, o PPEX.
que também ele consubstanciou uma medida absolutamente inovadora, também ela nascida de um repto lançado ao Ministério da Justiça, pelo Ministério da Justiça, na altura pelo chefe de gabinete da senhora Ministra de então, como o senhor Bastonário bem se recorda, dê-nos ideias, dê-nos medidas, e assim foi feito. E a medida, uma vez executada, veio colocar à disposição dos credores um procedimento que lhes permite avaliar antecipadamente se existe utilidade em encaminhar a ação executiva. Esta proposta, de facto, em muito boa hora da OSAE, veio a ser desenvolvida primeiro por nós, da GPJ, em estreita articulação sempre com a Ordem, e que após a fazer o seu percurso, designadamente no âmbito dos corredores políticos e do poder, é hoje, como sabem, lei efetiva, lei vigente e lei executada. Creio que ninguém hoje, não só nesta sala como fora desta sala, duvida que o sistema de cobrança de dívidas funcione bastante melhor do que há 5 anos, à altura em como vos confidenciei, assumi o dificílimo dossiê e foi ele que me cativou de coordenar do ponto de vista do Ministério da Justiça a execução do Memorando de Ajustamento Económico e Financeiro, já para não falar, portanto, neste contexto de troika, que é o que vos recordo, e que foi necessário assumir no programa de reforma para a área da Justiça um programa extremamente exigente. É certo que tive a oportunidade de experimentar dificuldades, mas tive, sobretudo, o gosto e a sorte de conseguir ver implementadas, muitas delas com o vosso apoio, com a vossa tenacidade, muito bem representados, aquilo que é o vivo testemunho de medidas que são efetivas e atuais. E se o sistema se deve melhor, portanto, muito se deve a vós, agentes de execução. Daí que o meu agradecimento nesta hora que se impõe se estenda também e muito merecidamente a todos os que aqui estão presentes e a todos os agentes de execução que aqui não estão presentes, porque fazem parte de uma classe profissional cujas funções não são nada fáceis de desempenhar e que muitas vezes, também o sabemos, não são devidamente reconhecidas. Quem está dentro deste meio sabe, como eu sei, quão exigentes são as vossas tarefas. Não for a vós, os resultados que estão à vista de todos não podem ser desconsiderados, não seriam o que são. E se esses resultados nos deixam a todos, e particularmente a mim, orgulhosos, os mesmos não nos podem, estando eu de saída naturalmente, fazer baixar os braços. Antes nos devem e vos devem motivar a fazer mais e melhor. A este propósito, a monitorização permanente do funcionamento do desempenho da ação executiva, levada a cabo no âmbito do grupo de trabalho, que eu tenho o gosto de coordenar desde 2011, eu acho que é a estrutura que há mais tempo, não é verdade, Dr. Jacinto Neto, não é verdade, Dr. Carlos de Matos, a doutora Mara eventualmente também estará por aqui, se manterá há mais tempo, congregando as estruturas da Justiça, não só os parceiros, como o Conselho Superior da Magistratura, e os meus cumprimentos também pelas funções que vai desempenhar no Supremo Tribunal de Justiça, doutores, mas também a CAAJ e, naturalmente, a Ordem dos Solicitadores e dos Execuções. Neste grupo de trabalho temos discutido de forma muito franca, de forma muito aberta, aquilo que são as necessidades do sistema e as medidas pontuais e absolutamente necessárias que temos todos que implementar. Neste contexto, as alterações introduzidas nos sistemas informáticos, por forma a adaptá-los às previsões do mecanismo 551, número 5 do Código de Processo Civil, nos termos do qual o processo executivo só ocorre em tribunal quando seja requerida ou decorra da lei a prática de ata competência da Secretaria ou do Juiz, vieram, como era expectável, assinalar de forma imediata quais os processos pendentes e que estão dependentes, por isso, de uma intervenção do Tribunal. Os senhores terão certamente notado, nos últimos tempos, uma diferença na capacidade de resposta dos tribunais relativamente às questões colocadas à apreciação do juiz, ou carecias de uma intervenção da Secretaria durante a tramitação do processo executivo, como nestas jornadas têm em vista a atenção que os senhores juízes, neste momento de formação, têm de facto dedicado ao processo executivo. Foi precisamente no âmbito da monitorização da implementação do número 5 do artigo 551 do Código de Processo Civil, que tem sido efetuada por este grupo de trabalho que vos falo, que a propósito da expressão dos pedidos de acesso à informação sigilosa ou confidencial dirigidos ao juiz, se colocou a questão de saber, e agora entro no tema que me pediram para vos falar e transmitir, se seria ou não oportuno estudar a possibilidade de um alargamento do leque da informação passível de ser consultada diretamente pelos senhores agentes de execução através do sistema informático às bases de dados existentes. Sobretudo, naturalmente, sabemos do que falamos, segurança social e administração fiscal, com vista à identificação dos bens penhoráveis.
A DGPJ disponibilizou-se, como não poderia deixar de ser sempre que há boas, e são sempre muito boas as ideias que nos trazem, para estudar esta questão e apresentar uma proposta de atuação no âmbito deste grupo de trabalho. Neste momento, a matéria do acesso à informação, como todos sabem, sobre a identificação e localização dos bens penhoráveis, encontra-se regulada no artigo 749 do CPC, estando a mesma regulamentada num conjunto de portarias, a portaria 331-A 2009, de 30 de março, que foi sucessivamente alterada, a última das quais pela portaria 288-2015, a 7 de setembro, que veio definir o modo de consulta, a informação concretamente disponibilizado por cada uma das bases de dados e as regras de registro, conservação e proteção de dados. Os trabalhos, tenho que vos dizer, e eu sei que era esta a nota que queriam ouvir, em momento final, estão numa fase preparatória. Ainda não estamos numa fase última, em que estamos neste momento a proceder à identificação da informação adicional que se pretende que possa vir a ser consultada diretamente pelos senhores agentes de execução. Depois vamos ter que fazer aquilo que fazemos sempre. Depois de identificar a informação, temos que olhar para os normativos vigentes, portanto, o diploma legal que vos falei e as portarias que o regulamentam, para ver se, de facto, este enquadramento legal é suficiente e bastante para oferecer a moldura que precisamos para que os desenvolvimentos informáticos possam ter lugar. Mas como os rios não regressam às nascentes e como, efetivamente, as boas notícias têm que se materializar não em projetos, mas em lei vigente, se for o caso, e em soluções informáticas, a nota que vos digo é que estes trabalhos preparatórios em que estamos, quanto a este momento, têm que naturalmente ver o seu epílogo e um bom epílogo. Portanto, a minha convicção firme é que, tão brevemente quanto possível, os senhores poderão ter acesso a esta informação adicional, cuja necessidade está há muito diagnosticada e identificada. E, portanto, não querer alongar-me mais. Sei que agora tenho um colega de painel entre vós e o almoço. Sei que o Sr. Presidente vai ser muito mais tenaz com ele do que foi com nós os dois e por isso agradeço-lhe isso mesmo. Aquilo que vos posso, no fundo, desejar é as maiores felicidades, dizendo que é um facto. Ultrapassamos pontes, em conjunto, superámos barreiras e estreitámos caminhos. E, portanto, onde quer que eu esteja, designadamente na vocação académica que é a minha, esta classe e esta ordem conta sempre comigo. Muito obrigada a todos e bem-aja. Eu, antes de passar a palavra ao meu grande amigo Marco, tenho que, obviamente, fazer o anúncio que é devido. Ele hoje faz anos, portanto, estando o nosso colega de parabéns. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de o apresentar enquanto vogal, um excelente vogal, melhor do que eu, pelo menos. No Conselho Profissional dos Agentes de Execução, licenciado em solicitadoria, é solicitador e agente de execução na comarca do Murnão, da Trofa, e vai-nos falar das novas regras da conta do CISAI. Marco Santos, será um privilégio poder ouvir-te. Muito obrigada. Boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, um grande amigo, os colegas de mesa, e como já fui convidado pelo Sr. Presidente para ser muito célere nesta apresentação, eu vou tentar encurtar a minha apresentação e tentar, desde já, informar que esta apresentação divide-se em duas partes. A primeira parte era transmitir aos colegas a vantagem da utilização da conta do CISAI. Eu julgo que, basicamente, aquilo que eu vou apresentar, nomeadamente sobre a publicidade do processo, a possibilidade que hoje existe da parte dos execuentes, executados, de consultar eletronicamente o processo, e depois iria apresentar aquilo que serão as novas funcionalidades da conta do CISAI. Eu vou ser célere na parte
teórica da apresentação. Só referir que, nos termos do artigo 163 do Código de o processo civil é público, o exame e a consulta dos processos também tem lugar por meio de página informática na portaria prevista no artigo 131, no número 1 do 132 do Código de Processo Civil. O processo executivo, como sabemos, é tramitado por via eletrónica através dos sistemas informáticos de suporte à atividade dos agentes de execução e do sistema informático de suporte à atividade dos tribunais, nos termos previstos da portaria que regula a tramitação eletrónica dos processos. Esta obrigatoriedade da utilização do CISAI pelos agentes de execução garante a máxima transparência na tramitação processual por força da comunicação automática entre o sistema informático e o sistema informático de suporte à atividade dos tribunais. Tanto assim é que o CISAI e o sistema de informático de suporte à atividade dos tribunais asseguram que qualquer ato registado pode ser consultado no histórico eletrónico do processo. Será esse também o motivo pelo qual estaremos dispensados da junção dos originais dos documentos, a não ser que o Sr. Juiz solicite a exibição do mesmo. Muito recentemente, tornou-se possível que o executado consulte online a conta do seu processo executivo através do sítio eletrónico que está indicado e que, inicialmente, quando acedemos a esta página, terá esta apresentação. O acesso é feito por autenticação do cartão de cidadão ou chave móvel digital. Para nós, agentes de execução, na liquidação de responsabilidade do executado, há uma série de valores, nomeadamente da quantia exequenda, da contagem de juros, das custas e demais encargos, que devem ser englobados na nossa conta. Esta liquidação pode ser pedida em diversas situações. Eu vou avançar, todas elas estão previstas no Código de Processo Civil, vou dispensar de fazer menção a cada uma delas, e se calhar aqui a parte prática e os fluxos que podemos ter num processo executivo em termos de responsabilidade, ou seja, do apuramento de responsabilidade do executado. Neste momento, a conta do CISAI está algo limitada quando existem várias responsabilidades, vários executados. Com a nova funcionalidade que se irá introduzir, posso adiantar que será breve, há vários fluxos que temos algumas dificuldades em elaborar a conta no CISAI. Um exemplo é quando temos dois exequentes em que há uma sentença e dois executados. Hoje não haverá grande dificuldade em fazer esta conta, mas a coisa complica-se quando temos um exequente e três executados com responsabilidades diferentes. Temos o título, que é uma sentença. Atualmente, a conta do CISAI não nos permite elaborá-la online. Outra situação em que temos dois exequentes, uma sentença e temos valores distintos para cada um dos executados, a taxa de juro diferente. Com a nova funcionalidade terá esta aparência. No CISAI, no histórico do processo, como podem verificar, irá surgir um novo separador titulado Responsabilidades. Ao clicarmos, será feita, haverá esta janela em que será feita a adicionação da liquidação, em que vamos inserir o título executivo correspondente, e abre-nos este campo que vamos ter que fazer a decomposição dos valores referentes àquele tipo e referente àquele exequente executados. Podemos verificar que temos o capital, os juros vencidos, e depois, mais abaixo, temos que indicar quem são os intervenientes de ataque, neste caso o exequente, que terá que receber o montante em dívida, e os executados que são responsáveis pela mesma. Isto numa situação, permita-me só, andar para trás. Isto numa situação em que o valor será de 10.000 euros,
em que temos 2 exequentes e 2 responsáveis, 2 executados responsáveis por este valor, e no mesmo processo teremos 2 exequentes e 1 executado responsável apenas por uma dívida de 20.000 euros. Como podem verificar, na barra superior surgirá o título 1, sentença que inserimos de 10.000 euros, o título 2 do valor dos 20.000 euros e depois será apresentado a conta referente a cada um dos executados e a conta referente a cada um dos exequentes. Isto será a demonstração da conta total, mas é possível verificar a responsabilidade de cada um dos executados. Vai-nos permitir, através desta ferramenta, termos, de forma, direi, quase automática, a possibilidade de, em determinado momento, saber a responsabilidade de cada um dos executados, o que nos facilita em muito a nossa gestão de escritório. Deixem-me só, pedi só 5 minutos, mas pronto. Esta ferramenta já está disponível no PEPEX. Se puderem verificar, acedendo ao CISAI, no campo de manuais, obrigado. No campo de manuais, poderão verificar que há uma atualização de setembro, em que está demonstrado a possibilidade e a aplicação desta responsabilidade, no caso do PEPEX, dos requeridos, e isso já está em funcionamento. Sr. Presidente, obrigado. Terminei a apresentação. Muito obrigado, colega Marcos Santos, foi absolutamente esclarecedor. Eu iria voltar atrás um bocadinho, se bem que os elogios, que de certo que foram todos imerecidos, e creio que partilhamos isso, que nos foram dirigidos pela doutora Susana Antas Videira. De facto, nós imprimimos, nós fazemos aquilo que de melhor sabemos fazer. É certo que temos tido connosco os profissionais que felizmente têm percebido o caminho e que nos têm guiado o melhor que sabem também dentro das imperfeições que aqueles seres também têm, mas são imperfeições pelo menos perfeitas. Sem dúvida nenhuma que a doutora falou neles, falou no atual presidente, doutor Jacinto Neto, no Armando A. Oliveira, entre outros tantos que têm tido o arrojo de ter aquelas ideias absolutamente mirabolantes, não é? Não é preciso irmos muito longe. Em 2003, os colegas que estão aqui presentes, alguns dos colegas pensavam que hoje em dia nós podíamos fazer o que estamos a fazer. De certeza que não. Aliás, nem nenhum dos colegas, nem se calhar ninguém no panorama jurídico português. Agora, foi também porque da parte do Ministério nós tivemos quem acompanhou, portanto, a vossa cota de responsabilidade também é muito grande e isso creio que foi manifesto o agradecimento que demos à senhora doutora, portanto, nós é que agradecemos todo o empenho que tem sido dado. Entretanto, eu aproveitava para abrir agora um bocadinho, como ainda temos 3 minutos, se calhar, o Sr. Presidente do Conselho Profissional pediu a palavra, portanto, se fosse possível. Mas se algum colega quiser também inscrever-se, poderá fazer o favor. Estou. Não, queria só deixar manifesto o meu agradecimento à doutora Susana Videira por estes anos de cooperação. Foi com muito prazer que também cooperámos com a DGPJ e um bem-aja. Muito obrigado.
Algum colega mais que queira ir almoçar? Muito bem, então creio que cumprimos com os prazos todos, doutor, se nos deram licença. Muito obrigado a todos os colegas. Um bom apetite. Até logo.